Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Domênica Ferreira, UX Research na RD Station e especialista em neurociência e comportamento. E no vídeo de hoje, a ideia é ser um vídeo super rápido em que eu vou apresentar para vocês 5 métodos de pesquisa para ampliar o repertório de métodos de vocês. Lembrando que o método é a forma ali como que a gente vai obter as informações e é muito importante que a gente conheça as diversas variações que tem para que a gente consiga fazer pesquisas cada vez melhores. Se você ainda não sabe o que é pesquisa, não sabe aonde o método entra na execução da pesquisa, tem outros 2 vídeos que foram gravados anteriormente que vão te ajudar a ter essas respostas. Mas vamos lá, né? Lembrando então, pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos. Então, a pesquisa no dia a dia de produto design e de várias outras áreas ajuda a gente a obter respostas, a diminuir nossas incertezas e, por consequência, aumentar o nosso impacto que a gente consegue gerar a partir de design do produto. Os métodos que eu vou falar hoje são basicamente entrevista, questionário, diário de uso contínuo, card sorting em grupo focal. Ah, Dodô, tá faltando vários outros métodos aí. Sim, eu sei, vão ter vários outros vídeos sobre outros métodos, mas para não ficar um conteúdo super extenso e super chato, eu decidi trazer 5 por vez e a gente vai tentar falar dos métodos mais importantes, inclusive alguns que a gente fala super pouco no dia a dia de produto, mas podem ser uma ótima ferramenta. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para esse conteúdo aqui eu trouxe o que é aquele método, né? Uma breve descrição. Se ele é qualitativo ou quanti, se ele é atitudinal ou comportamental, e se ele, quando, né, no desenvolvimento de produto a gente poderia estar fazendo ele, e quais perguntas, né, quais perguntas ou hipóteses que ele nos ajuda a responder. Então, aqui é um panorama para começar a abrir esse leque de oportunidades. Né? Então, para a gente lembrar, quando a gente está falando de uma pesquisa qualitativa, a gente está falando de uma pesquisa que ela busca uma avaliação direta de um problema. Né? Então, é aquele momento em que a gente quer entender mais, né? Os porquês, os comos, identificar normalmente, ter a possibilidade de a gente fazer follows e follows-ups ali. Então, normalmente são métodos que a gente faz com menos pessoas, porque a gente quer ali ter mais profundidade, né, naquelas descobertas. E no método quantitativo, a gente já está falando de algo que normalmente é uma avaliação um pouco mais indireta sobre um problema, é onde a gente quer entender ali quantas pessoas fazem algo, quantas pessoas têm preferências, então a gente está falando muito mais aqui de quantidades, entender a proporção de algum contexto ou de um cenário dentro de uma população. Normalmente, em pesquisas quantitativas, a gente busca ter um resultado ali com relevância estatística, que tem uma confiança maior. Normalmente, os métodos quali, eles são uma boa peneira ali, uma boa peneira de pontos, ou um bom início de descoberta de algo que a gente não conhece muito bem, e o quantitativo ele vem muito para nos ajudar a entender o quão grande, o quão representativo pode ser aquilo. E aí, sobre esse ponto de atitudinal e comportamental, a gente vai falar sobre isso, porque na minha perspectiva, para produto, isso faz muita diferença. Porque a gente, em produto, a gente está tomando decisões o tempo todo do que vai ser desenvolvido ou não, o que vai entrar ou não, e isso tem custo para a organização, isso tem impacto na vida do nosso usuário, né? Às vezes a gente prioriza fazer algo e quando o cliente ele recebe aquilo não gera valor nenhum para ele, então a gente teve todo um desperdício de recursos que poderia ter sido alocado em algo que realmente o ajudasse, e entender, né, se aquele método ele é uma abordagem atitudinal comportamental, é importante porque a gente entende o quanto que a gente pode usar aquela informação para o desafio que a gente tem. Né? Lembrando, né, o atitudinal é o que as pessoas nos dizem. Tá? Então, o que as pessoas nos contam sobre algo, o que as pessoas nos contam sobre o desafio delas. E aqui no atitudinal é sempre o que elas vão nos trazer sobre algo.
né? Então, pode ser um conjunto de crenças, um conjunto de emoções, de opiniões, percepções que elas têm sobre qualquer coisa. O comportamental já é quando a gente de fato entende o que elas fazem, né? O que que elas fazem naquele contexto. E é super importante entender que tem essas diferenças, porque eu tenho um exemplo bem engraçado disso que aconteceu comigo, inclusive. Uma vez eu fui fazer cookie e eu peguei a receita com uma amiga. Falei, como que como que você faz os cookies? Porque eu tinha gostado bastante dos que ela tinha feito para mim uma vez. E aí ela me passou a receita e eu segui toda a receita e o meu cookie não deu certo, ficou super esquisito, não ficou nem duro, não deu nem para comer. E eu fiquei tipo, mas eu segui tudo? O que que foi de errado? Aí ela me perguntou, você colocou a massa no freezer? Eu falei, não, você não me falou que era para colocar? Ela, eu esqueci, é porque é um detalhe. Mas olha só, um simples detalhe que para ela omitiu porque era muito pequeno, frente a todas as outras coisas, foi o que fez total diferença para eu ter sucesso no meu cooking. Então, é super importante a gente entender que as pessoas não mentem pra gente, mas elas, por serem seres humanos, elas se comportam muitas vezes diferente dependendo do contexto, do cenário e também da própria percepção que elas têm daquelas situações. Então, elas podem ser que elas te contem uma coisa, mas na verdade elas fazem outra e tá tudo bem. Isso acontece. Então, mas a gente, como produto, a gente tem que saber que tem essas variações e a gente tem que saber usar isso de forma estratégica. Então, atitudinal é o que as pessoas nos dizem, são as percepções, emoções, crenças, o que elas nos contam, e comportamental é de fato como elas se comportam, né? E isso pode ser crucial para a gente. Mas vamos lá. Então, eu vou falar sobre esses 5 métodos, e o primeiro deles é sobre entrevista. Bom, entrevista é o método mais conhecido da face da Terra, inclusive várias pessoas, quando falam pesquisa, já entendem que a gente está falando de entrevista. Mas entrevista é um método, né? É um método onde a gente tem uma pessoa, que pode ser um pesquisador, pode ser um designer fazendo pesquisa, pode ser um product manager, pode ser qualquer pessoa, que vai fazer perguntas para uma outra, a fim de obter informações sobre suas experiências, sobre suas opiniões e percepções. Né? Então, é um momento ali onde existe um para um, né? Eu e uma outra pessoa, né? Então a gente tem ali o entrevistador e o participante, e eu vou fazer perguntas para essa pessoa com o objetivo de aprender sobre um assunto. E o ponto super importante é que, geralmente, as entrevistas elas são qualitativas, porque normalmente a gente busca, né, ali entender o porquê, o como, e a gente faz ali com uma perspectiva muito mais exploratória e é atitudinal, porque a gente vai aprender o que a pessoa nos conta. Por mais que você peça para ela descrever, né, para ela contar como que foi da última vez que ela fez, para ela detalhar para você como que foi executar aquilo, né? Por mais que você utilize várias estratégias para tentar pegar a informação mais próxima do real, ainda assim vai ser sobre o que a pessoa te conta que diz e não necessariamente o que de fato aconteceu. Então é super importante a gente entender que é um método atitudinal. E a entrevista, eu acredito que ela é muito utilizada porque ela pode ser utilizada em qualquer momento do desenvolvimento de produto, né? Então a gente pode utilizar esse método no início do desenvolvimento de um produto, de uma experiência, para a gente entender ali quais são as necessidades, os desejos, os problemas, os desafios e as expectativas que os usuários têm. A gente também pode usar no momento em que a gente já disponibilizou a solução para o usuário, para a gente entender, por exemplo, como que está sendo utilizar, qual está sendo a experiência que aquela pessoa está tendo, né? Então, é, a gente pode usar a entrevista em qualquer momento, que é basicamente você conversar com alguém e entender o que ela tem para te falar sobre um tema. E no desenvolvimento de produto pode ser para você entender, por exemplo, inclusive, até oportunidades de mercado, né? Você vai ali conversar com pessoas que estão em mercados diferentes e você vai entender ali o que tem mais match com o seu negócio, com o seu produto. Então, ele é bem versátil e ele pode entrar para aprofundar problema, pode entrar para definir a solução, pode entrar para avaliar a solução que foi criada. Então, é um método bem versátil. E a gente utiliza a entrevista, né, quando a gente quer entender
quais são as motivações, as preferências, as opiniões, as percepções dos nossos usuários, o que eles têm para nos dizer sobre alguma coisa. Então, a gente também pode tentar buscar entender ali os porquês e os comos, né? A entrevista é o método que a gente tem a maior possibilidade de entrar numa linha de raciocínio do nosso cliente e aprofundar nela, porque você tem a possibilidade de fazer mais e mais e mais e mais perguntas sobre algo que ele te falar, né? Então você consegue ter uma profundidade, uma conversa muito legal. Então, por exemplo, a gente consegue também identificar ali como que está sendo toda uma experiência como empresa do início ao fim, né? Você tem muitas possibilidades de recorte. Então, é uma ferramenta muito legal. Se você ainda não conhecia, é super importante você conhecer. E normalmente é onde as pessoas começam a se aventurar em métodos de pesquisa. O segundo é questionário, né? O questionário, ele é aquele momento em que a gente vai apresentar perguntas, né, para os participantes para respostas que podem ser escritas ou pré-definidas. Então, basicamente, é quando você recebe ali um survey, né, que tem várias perguntas e você vai respondendo. Algumas vão ser abertas, algumas vão ser fechadas, mas não tem aquele tete a tete, sabe? Aquele contato ali, né? Você não tem possibilidade de explorar é, temas à medida que a pessoa vai te contando. Você já tem clareza ali as perguntas, as pessoas vão responder aquelas perguntas. O máximo que você pode fazer é, se alguém responder algo, você ir para um outro caminho. O questionário, a gente utiliza ele, né, principalmente para quando a gente está buscando ter ali quantidades, tá? Então é aquele momento que a gente quer saber quantos, que a gente quer saber qual que é a proporção de respostas dentro de uma população. Então ele é um método quantitativo, mas ele é atitudinal, né? Muitas vezes as pessoas acham que métodos quantitativos são comportamentais, mas não, né? Ele é atitudinal ainda, porque é você pedindo para uma pessoa te dar respostas sobre algo. E ela vai te dar também de acordo com a percepção que ela tem sobre aquelas coisas. Então, por mais que seja um método quantitativo, ele ainda vai focar no que as pessoas te dizem, no que elas te contam, né? O que elas te respondem que para ela é uma verdade. E o questionário, assim como a entrevista, ele também tem uma possibilidade infinita de aplicação dentro do processo de desenvolvimento e criação de produto. A gente pode usar ele em qualquer momento do desenvolvimento. A gente pode usar o questionário para entender, né, ali de quais são os problemas mais recorrentes, quais são as necessidades mais latentes. A gente pode ir para o questionário para entender, por exemplo, se as pessoas elas têm fit ou não com uma solução que está sendo desenhada. Você pode fazer um questionário, por exemplo, para entender como está sendo a experiência delas com uma coisa que já foi lançada. Então, o questionário ele tem muitas possibilidades de utilização no nosso dia a dia também. Normalmente, a gente utiliza o questionário para identificar ali proporção de cenários, né? Eu acho que esse é o principal ponto ali. A gente pode usar para coletar a satisfação das pessoas, é bem comum, né? A gente ter ali uma pesquisinha de satisfação e mapeamento do que as pessoas fizeram, não fizeram, também é utilizado para mapear característica mesmo das pessoas, demográficas, preferências. Então, normalmente, a gente quer levantar dados aqui de quantas pessoas fazem isso ou aquilo, dizem que fazem isso ou aquilo, quantas podem ter passado pela mesma inconsistência. Então, às vezes, a gente tem hipóteses ali que as pessoas não estão, vou trazer um exemplo aqui, mas não estão contratando o produto porque estão encontrando, são insatisfeitas com a forma em que o vendedor, por exemplo, aborda os clientes. A gente pode fazer um questionário de pós com interação com vendas das pessoas que não contrataram para entender ali quais são os principais fatores. É claro que você precisa ter ali já, claro, possibilidades de suposições, né? É super importante a gente tomar um cuidado, porque às vezes a gente vê um questionário que ele é todo aberto, sabe? Toda pergunta é aberta, ou seja, não é aquelas perguntas fechadas em que você tem que escolher entre as opções.
E aí, toda vez que eu vejo um questionário desse, eu fico me perguntando, gente, será que não faria mais sentido fazer primeiro uma entrevista para pelo menos a pessoa ter uma ideia ali do que ela tá falando, do que ela tá querendo mapear? Porque, inclusive, um questionário, você trazer tantas respostas pode ser bem ruim para análise em si, tá? E as pessoas provavelmente podem desistir de preencher porque você está perguntando muita coisa, está pedindo dissertações dela. E o próximo método é o diário de uso contínuo. O diário de uso contínuo é um método que a gente não ouve falar tanto e é muito raro a gente escutar times de product design trazendo que usam, né, em algum momento ali. O diário de uso contínuo é um método de pesquisa em que os participantes registram experiências e pensamentos em um diário ao longo do tempo. Ai, Dodô, mas que coisa ultrapassada, um diário. Não, não, não é isso. A gente pode, inclusive, ter diários de uso contínuo por e-mail, por WhatsApp. O mais importante aqui, ou por papel, né, você entrega ali um bloco para as pessoas. Mas o mais importante aqui é que você, o seu participante ali da sua pesquisa, ele tenha diariamente que registrar ali as experiências, os pensamentos e o que aconteceu com ele naquele dia. E aí, claro, usando para produto design com o seu produto, com aquilo que você está buscando entender. Então, o diário de uso contínuo, ele é uma ferramenta que, se a gente for parar para pensar assim, ele ainda é um método atitudinal, porque ele vai buscar o que as pessoas têm para te dizer, a mesma coisa. Ele é qualitativo, né? Porque você quer entender ali as percepções, a experiência e tudo mais. Você pode até tentar fazer um diário de uso contínuo quantitativo, mas tem que entender muito bem como que seria isso, né? Porque você já tem que ter ali hipóteses, você precisa ter um volume muito maior. E o diário de uso contínuo, o principal ponto dele é você pegar dia após dia como que está sendo a interação. Ah, Dudu, não dá para adaptar isso para ser tipo uma vez por semana, tudo mais. Dá, né, gente? Eu brinco que a gente pode adaptar tudo. A gente pode adaptar tudo, não tem problema. Mas o diário de uso contínuo, ele pode ser bem importante, tá? Para quando a gente quer, por exemplo, validar o uso de uma solução ou pós-implementação de solução, né? Que é basicamente você acompanhar ali como que as pessoas podem usar, por exemplo, o seu produto nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 dias, como que vai ser a interação dessa pessoa com essa ferramenta, com essa tecnologia que você está passando para ela. E para a gente que trabalha com produto, pode ser bem legal, principalmente, né, quando a gente está falando de produtos que têm uso diário, que têm uso recorrente, porque muitas vezes, quando você vai fazer uma entrevista com o usuário, ele não vai conseguir te contar no detalhe o que aconteceu nos dias do uso do produto, ele não vai lembrar. Mas talvez um diário de uso contínuo, com você, dele registrando ali diariamente, você consiga identificar coisas tão pequenas, mas que podem ser grandes o suficientes para fazer o seu usuário abandonar o seu produto, ou perder a tração de uso, ou pequenas micro dificuldades, sabe? Então, o diário de uso contínuo, ele pode ser muito legal de ser utilizado para quando a gente está querendo olhar o uso real de um produto, de uma experiência, como que as pessoas interagem dia por dia ali no seu contexto natural, né? Um ponto super importante é que é ela que vai trazer ali as informações para você do que ela está fazendo e como está sendo o uso disso. Então, aqui, as perguntas que ele nos ajuda a responder é como que, de fato, um produto ou um serviço ele se encaixa ali dentro do dia a dia das pessoas. É claro que eu estou sempre trazendo para produto e design, mas você pode fazer diários de uso contínuo para entender a rotina das pessoas, para entender ali quais são outras coisas muito maiores e mais globais, né? Aqui você consegue entender também quais são os desafios enfrentados, pontos positivos e negativos, pontos de melhoria, né? Aqui você consegue entender é, no uso ali natural da pessoa como que isso se encaixa. Então tem um potencial riquíssimo de informações para a gente. E o próximo método é o card sorting. Trocou? Foi.
O card sorting, ele é um método de pesquisa em que os participantes organizam cartões em grupos de acordo com sua percepção. Esse também não é um método que a gente ouve tanto falar, mas basicamente assim, os participantes vão organizar informações, tá? E o card sorting em si é uma ferramenta muito utilizada na etapa de arquitetura da informação. Então, ele consegue, né, te mostrar ali qual que é o modelo mental de como as pessoas agrupam informações, agrupam funcionalidades, interpretam significados. É... E aqui tem um ponto muito legal do card sorting, é que ele também é atitudinal, ele também é qualitativo, ele também pode ser quantitativo, porque a gente tem tipos de card sorting, a gente tem os mais estruturados, os mais fechadinhos e os mais abertos, mas ele ainda é o que as pessoas te falam sobre aquilo. E aí um ponto super importante é que o card sorting ele é principalmente utilizado no momento de definição da solução, né? Porque como ele é organizador de informação, você vai entender taxonomia, como que as pessoas agrupam as coisas, faz sentido utilizar quando a gente está nesse momento de entender a arquitetura de informação, organização de conteúdo de uma experiência, e normalmente isso está concentrado na solução. E um ponto que eu acho super importante de trazer sobre o card sorting é que é bem comum, isso eu estou pegando da minha experiência trabalhando com produtos digitais. É bem comum quando a gente vai buscar entender do porquê que as pessoas não usam uma funcionalidade, ou porquê que elas ainda não fizeram algo, ou porquê que elas, enfim, não fazem alguma coisa. É bem comum a gente encontrar que as pessoas não sabem que aquilo existe, ou elas não conseguiram associar que o que ela precisa está naquilo, sabe? Está naquele menu, está naquela funcionalidade, né? Muitas vezes a gente tem menus ali de produto que eles não fazem sentido para as pessoas, elas não conseguem achar o que elas precisam, elas não conseguem entender que o que elas gostariam está dentro de um nome XPTO. Então, o card sorting ele tem muito valor para a gente conseguir organizar e categorizar as informações, entender a hierarquia de elementos, entender a hierarquia de importância, como que as pessoas entendem ali relações entre diferentes elementos. Então, realmente é uma ferramenta que pode ser muito útil para o dia a dia de design, para a gente conseguir realmente facilitar com que as pessoas encontrem o que elas precisam e que o que a gente usa de termos, nomenclaturas e priorização de hierarquia de informação faça sentido também para os nossos clientes, né? Porque no final do dia, o ideal é que os produtos eles não precisem de alguém fazendo intermédio. Né? Se você tem um produto digital e você precisa colocar uma outra pessoa para fazer a configuração do seu produto, para ensinar como que usa, para basicamente ele entregar na mão do cliente, é porque você tem problemas com o seu produto, você tem problemas de usabilidade com o seu produto, você tem problemas de discoverability, de findability, de learnability, né? Então, o ideal é que cada vez mais os produtos as pessoas consigam usar eles sozinhas, né? Que elas consigam a partir de uma experiência fluida, encontrar e fazer o que elas querem fazer. E por último, a gente tem o queridinho grupo focal. O grupo focal já é um método que eu ouço mais as pessoas falando que fazem. Eu acho que muito também pela facilidade ali, um pouco do tipo, vamos reunir umas pessoas e vamos discutir sobre isso. Mas basicamente, o grupo focal é um método de pesquisa em que o grupo de participantes é reunido para discutir um tópico específico e tem ali um moderador. Né? Então, a gente está falando de pegar algumas pessoas, colocar numa sala e alimentar algum tipo de discussão, né? Fomentar algum tipo de discussão. É também um método qualitativo, né? Esse aqui não tem como ser quantitativo, porque a gente está ali mesmo entendendo um grupo de pessoas e como elas vão debater sobre um tópico. Ele é atitudinal, porque ele vai trazer o que as pessoas falam sobre pontos. E a gente pode usar o grupo focal também para. Esqueci. Ele é qualitativo e atitudinal. Esse é o slide. E a gente pode usar ele para diferentes etapas também, né? O grupo focal ele é um método bem versátil. A gente pode usar ele para identificar um problema,
ou pedir para as pessoas discutirem um problema, ou discutir, por exemplo, como que elas fazem algo, como que elas montam uma estratégia, o que que elas usam. Então, o grupo focal ele é bem versátil. A gente também pode, por exemplo, né, fazer um grupo focal para fazer brainstorming de ideação, de concepção, ou até mesmo de avaliação conjunta de algo. Então, o grupo focal ele é aquele momento ali que a gente pode juntar pessoas assim de diferentes segmentos, colocar elas para discutir sobre algo que você quer aprender. E é muito legal porque, né, além de você conseguir pegar ali as opiniões, as percepções, necessidades, desejos, expectativas das pessoas, a gente também consegue ver diferentes perspectivas, né? Então é super importante que um grupo focal ele tenha ali uma certa diversidade para que a gente consiga ver ali quais são as diferentes perspectivas sobre um determinado tema ou assunto que tem dentro daquele grupo. A gente também consegue entender que fatores podem tendenciar as pessoas a irem para um caminho e que fatores podem tendenciar as pessoas a irem para outro. Isso pode ser bem legal, né? A gente tem que lembrar que as pessoas, né, elas vivem em sociedade, então elas estão o tempo todo elas estão em grupo. Então, o grupo focal também pode nos ajudar a entender como que é esse comportamento de grupo das pessoas, né? O que traz ali de opinião, que pode ser que influencia outras pessoas, motivações, todos esses pontos. Aqui também é possível entender, né, como que as ideias podem se juntar em um grupo específico, como que elas podem formar polos distintos. Então, às vezes, ali no grupo focal você vai ver que você vai ter dois polos totalmente contrários aos outros. Isso é muito legal. E um ponto super importante é que o grupo focal, os participantes se influenciam e são influenciados, né? Assim, não tem como fazer um grupo focal e não querer que as pessoas não se influenciem, né? Isso vai acontecer porque a gente é o tempo todo influenciável, mas é legal a gente entender o que faz essas influências acontecerem e a partir dessa influência, o que acontece? E acho que tem um caso muito legal, acho que eu li num texto da Elisa Volpato sobre o grupo focal, que era. Eu não lembro qual que era a história. Eu nem sei se é dela o texto, mas eu acredito que sim. Mas basicamente era assim: foi feito um grupo focal para as pessoas, acho que escolherem um produto, alguma coisa assim. E no momento do grupo focal, as pessoas escolheram o walkie cinza, alguma coisa assim. E aí no final do grupo focal, as pessoas tinham que escolher um walkie para levar para casa. Eu nem sei se é um walkie mas a história é essa. E aí, quando as pessoas saem do grupo focal e vão pegar o walkie elas escolhem o amarelo. Então, é bem legal, né? Trazer esses pontos. E muitas vezes o grupo focal ele vai te ajudar a entender ali grupos de estratégia, as pessoas discutirem a estratégia delas, né? E as percepções que elas têm pode ser bem legal. É claro que o grupo focal a gente tem que tomar um cuidado, porque pode ser sim que, como a gente não quer, né, claro, tornar um momento desconfortável, que a gente não consiga aprofundar ou ter debates muito ricos, né? Pode ser ali que algumas pessoas prefiram só concordar ou trazer pontos que são chaves ali para elas e o grupo todo ir para um caminho que não necessariamente representa ali o que todo mundo faria. Bom, e aí, já conhecia esses métodos, já aplicou esses métodos alguma vez na vida? É super importante a gente aumentar os nossos repertórios de métodos, porque eles vão nos ajudando a entender quais são as possibilidades que a gente tem diferentes para a gente obter informações, aprender, diminuir suas certezas, responder as nossas dúvidas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre métodos. No próximo a gente vai falar provavelmente de mais 5, ainda não decidi quais. E muito obrigada. E agora eu vou começar a fazer o merchan. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e coloque um comentário. Aham. Obrigada.